Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Entrevista com o Vampiro. Hoje meu comentário será sobre o momento, certamente, indubitavelmente, mais tortuoso para o vampiro Louis de Pointe-du-Lac. Bem, Entrevista com o Vampiro é um livro repleto de dor. É um livro profundamente doloroso. De dor, sofrimento pungente, contínua. Eu creio que isso seja bastante identificável, claro, para os leitores mais sensíveis, porque desde as primeiras linhas que a Anne Rice escreveu, desde as primeiras palavras, o que emanava da pessoa dela era apenas dor. Era algo purgante. Entrevista com o Vampiro é um livro que veio a existir em virtude da morte de Michelle Rice, a filhinha dela, de 5 anos, filhinha também do Stan, que morreu com leucemia aos 5 anos de idade. Leucemia nada mais é do que uma espécie de câncer no sangue. Havia algo errado com o sangue de Michelle. Daí, o vampirismo. O vampirismo é um reflexo de algo errado com o sangue, não é mesmo? Entrevista com o Vampiro toca nesse luto ainda não superado. Toca nessas dores remanescentes. E uma dor que, de certa forma, não se supera realmente. Enterrar um filho é algo que, lamentavelmente, é algo a se lamentar. Eu lamento, para pais e mães que passaram por isso. Mas é uma dor que se carrega para o resto da vida. Não se supera a morte de um filho ou uma filha amada. O que se faz, com a ajuda de amados ou de uma psicoterapia, na maioria das vezes é extremamente recomendável. O processo é de aprender a lidar e aprender a seguir em frente com essa dor, com essa saudade, tornar a vida minimamente possível. E há formas de lidar, falar, externalizar esse sofrimento tão grande. E Entrevista com o Vampiro, essa série que vocês conhecem como Crônicas Vampirescas, o ponto de partida dela, que é este livro, veio a existir como consequência da morte de Michelle, sem sombra de dúvidas. Inclusive o quadro de leucemia serve também como inspiração, uma inspiração catártica do que aconteceu com ela. Não foi um simples desejo de vou escrever uma obra de ficção. O vampirismo é interessante, vou usá-lo. Não foi só isso. Entrevista com o Vampiro reflete um pouco o estado não apenas mental de Anne Rice, mas também o estado de espírito. A maneira como ela lidava com esse sofrimento
e o modo como ela encontrou de fazer com que toda aquela dor internalizada vazasse, se materializasse em algum lugar. Uma forma de respirar no meio de tanta dor. Entrevista com o vampiro e a personagem Cláudia, a criancinha que morreu, são claros, evidentes sinais dessa vivência de luto. É algo bastante claro. A autora, o que é perfeitamente normal, não percebeu isso no começo. Mas com o passar dos anos, ela foi notando, foi caindo a ficha do que de fato foi esse momento da vida dela e o que foi escrever esse livro. E é, pelo menos para mim, é fato consumado que, dentre todos os livros das crônicas vampirescas, dessa série que ficou tão famosa e por isso rendeu tantos livros, deu uma carreira para Anne Rice como escritora, o mais doloroso, o mais dolorido, o mais tortuoso é este aqui. Esse livro é só dor, apenas dor. Desde as primeiras linhas, desde o primeiro momento em que Louis passa a falar, e a partir daí a história vai se configurando, o que nós temos é dor, só dor. Nós acompanhamos a condição tortuosa de morto-vivo que o vampiro estava. Aquilo que ele vivencia, o mal-estar, a miséria dele. E o que se sucede várias e várias vezes, uma seguida da outra, são tragédias. Até que nós chegamos, finalmente, na maior tragédia do personagem. O evento, o fato de sua existência, vivo e morto, como humano e vampiro, o fato, o acontecimento, que mais trouxe dor a ele. Uma dor incomensurável. A morte da criança vampiro. A morte de Cláudia. Semelhanças óbvias, né? É curioso como a ficção reflete a realidade, espelha a realidade. E não é por acaso, porque a ficção parte da realidade, mesmo quando cenários, figuras, personagens são fictícios. É um ser humano que escreve aquilo. Não tem como ser diferente. É uma mente que escreve aquilo. Um espírito. Uma identidade. E vejam como a obra reflete a sua autora. Há muitas pessoas que não gostam da Cláudia, da personagem em si, acham ela odiosa, o que é completamente compreensível. Eu mesmo acho todos os personagens de Entrevista com o Vampiro, e eu diria das crônicas vampirescas como um todo, odiosos. Eles são monstros. Eu nunca deixo de ter no meu horizonte, na minha compreensão, que eles são vampiros. Mas, ao mesmo tempo, esses vampiros refletem dilemas existenciais. E são dilemas existenciais que traduzem, que nos colocam em contato com as nossas questões existenciais.
porque eles são vampiros, mas eles são, de certo modo, uma alegoria para a expressão desses dilemas. O que eu estou lidando com a leitura de Entrevista com um Vampiro não é apenas algo fictício do outro mundo, mas é algo que também tem resquícios, elementos da vida de um ser humano e que tem distanciamentos e aproximações com a minha própria realidade como ser humano. As questões existenciais são algo que se coloca para os humanos e não apenas para um ser individual. É um fenômeno, é uma condição coletivamente compartilhada. E como eu estava dizendo, eu entendo a raiva, o ranço pela Cláudia. É uma tirania mesmo, uma assassina manipuladora. Sempre foi. O que reflete um pouco aí também, né, pelo menos no princípio da vida, né, um certo egocentrismo infantil, que no caso dela acabou galgando, né, à medida que ela foi envelhecendo, foi se configurando apenas em um narcisismo crônico, né? No início ela era uma criança, depois ela se tornou mulher, anciã, e aí ela já era realmente uma perversinha. Não era mais um infantismo, né, um egocentrismo de uma criança em desenvolvimento. A Cláudia é realmente uma personagem muito difícil, e eu entendo perfeitamente todas as pessoas que têm ranço por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo, como pessoa, como leitor, vibrar com o que acontece aqui, com o que acontece na morte dela. E honestamente eu fico bastante, eu não diria espantado, assustado, e nem mesmo surpreso com quem o faz. Não fico. É algo que não me assusta mais ou não me surpreende mais. Sou uma pessoa adulta. Eu já vivi o suficiente para conhecer esse tipo de manifestação, esse tipo de colocação, postura das pessoas. As pessoas são vingativas, são perversas, podem ser muito insensíveis. Mas vibrar com a morte da Cláudia, e até mesmo tentando me colocar no lugar de quem a detesta, foi algo que eu nunca consegui, porque eu sei o que essa personagem representa. Eu entendo como ela foi criada, por que ela foi criada, como ela é representativa de um sintoma. Mesmo que a autora, na época que escreveu o livro, não se desse conta disso. Eu discorri sobre esse tema, sobre a representação de Cláudia, o modo como ela espelha Michelle, em um podcast anterior, um dos primeiros que eu fiz no canal, com a ajuda de uma inscrita, em conversa com ela, num segmento chamado Clube do Corvo, que é para isso, para conversar, trocar algumas ideias com os inscritos. Eu falei sobre isso, bastante sobre isso. Sobre como Cláudia espelha um pouco o luto de Anne Rice e como ela surgiu daí. E foi, talvez, a morte de Michelle a dor mais colossal da vida da escritora.
Cláudia representa isso. E quando eu entro em contato com a leitura e chego nesse ponto onde o Louis a vê partir para sempre, morte é isso, uma separação permanente. Ah, Corvo, nos livros seguintes, ele fala com o espírito dela. Até aqui não era isso, meus caros, esqueçam os livros seguintes. Nós estamos aqui no ano de lançamento de escrita de entrevista com o vampiro que a gente ainda nem sabia. A própria Anne Rice nem sabia se viraria série. Era apenas uma catarse do que ela sentia. Então esqueçam os livros seguintes e foquem no que acontece aqui, não apenas na história, mas com o ser humano Anne Rice. Quando chegamos no momento do livro onde o Louis abre a porta e vê a Cláudia abraçada com Madeline, é uma imagem que espelha o momento mais duro que ela teve na sua vida, de maior dor que ela sentiu até aquele momento. Por não conhecer a Anne Rice pessoalmente, não sei se foi a pior dor que ela sentiu. Eu imagino que sim. E sabendo disso, como leitor, como ser humano, eu não consigo vibrar. Mesmo que eu odiasse a Cláudia como personagem, detestasse ela terrivelmente, eu não conseguiria fazer isso. Porque ela reflete um ser humano que partiu, ela é reflexo, ela um pouco projeção, um pouco inspiração, um pouco sintoma, um pouco luto dessa pessoa. E ao mesmo tempo é um momento em que reflete, parafraseia, serve de alegoria para a grande desgraça, a grande tragédia da vida da escritora. A grande tragédia de Louis espelha dela. Como eu vinha dizendo, Entrevista com o Vampiro é um livro de sofrimentos, não tem luz, não tem esplendor em nenhum momento desse livro, não existe. Não existe. Ler Entrevista com o Vampiro, mal, pode ser uma experiência que te deixe mais confortado, porque, de certa forma, a leitura de uma obra tão catártica pode fornecer ao leitor alguma sensação de conforto, de que este não está sozinho, de que existe alguma outra pessoa no mundo que também sofre tanto assim. Pode gerar conforto, é um caminho possível. Ou te colocar na fossa de vez. As duas possibilidades existem. Não é uma obra de riso, de gozo. É de processamento, elaboração de um luto, de vivência de um sofrimento. E por mais que eu possa ter problemas ou desagrado com personagens das crônicas, no caso aqui a Cláudia, eu não conseguiria vibrar, porque ela é muito mais que um personagem fictício. Ela é muito mais do que simples palavras em uma folha de papel. Entendem onde eu quero chegar? E o modo como as coisas acontecem também
acontecem de uma forma muito brutal, de uma forma extremamente bárbara. Eu diria que é um dos momentos mais bárbaros, realmente, das crônicas vampirescas. Ah, os vampiros são assassinos. Sim, meus caros, eles são monstros. Ah, não deveria sentir tanto pelo fato de um personagem falecer desse jeito. Eles são assassinos, ceifadores da vida humana. Sim. Mas eu sou humano. Eu não sou um monstro. Eles são monstros. Eu não sou. E aí que tá a questão. Eu não sou um vampiro. E por não ser um vampiro, por ser humano, é justamente essa qualidade que me dá a possibilidade de olhar para os personagens das crônicas vampirescas, para todos os vampiros, e não colocá-los dentro de um saco só. Por ser humano, é essa qualidade que me permite olhar para cada personagem e identificar neles histórias diferentes, caminhos diferentes, condições determinantes, os seus pecados e coisas além disso. Eles são insensíveis, a maioria deles. Mas essa visão uniforme, homogênea, é algo que os monstros têm. Monstros fazem isso. Segunda Guerra Mundial. Ciganos, judeus, matem. Monstros. Mas, felizmente, em mim existe ainda aquele elemento de humanidade. Então, eu não consigo colocá-los dentro de um saco só. Eu não consigo também perceber os personagens de um jeito só, porque eu tenho contato com suas biografias, com aquilo que os humaniza, apesar deles serem monstros e personagens fictícios. Depois de acompanhar por páginas e páginas toda a biografia do Luigi Poindexter, é complicado vê-lo apenas como um monstro, um vampiro, ou algo descartável, uma classe de ser a ser destruído, por mais que ele seja um vampiro. Ah, mas se vampiros existissem, eles não seriam destruídos então, você não os destruiria. Vampiros não existem. É uma pergunta idiota. Vampiros não existem. Monstros existem. E nem precisam ser vampiros para isso. Monstros existem. Enfim. É por essas razões que, mesmo eu considerando praticamente todos os personagens das crônicas vampirescas seres bastante odiáveis, eles são reflexo dos seres humanos. E eu não sou uma pessoa tão dura, tão fria, para vibrar com um personagem sendo carbonizado vivo. Uma pessoa, um ser sendo carbonizado vivo. Para mim, isso continua sendo chocante. E eu espero que durante toda a minha vida, enquanto ela durar, que isso continue sendo.
que eu nunca na minha vida chegue em um determinado momento que algo assim não mais me sensibilize, que não mais me toque, não mais me dê arrepios, calafrios, até mesmo dores. Se algum dia eu me tornar uma pessoa tão dura para não sentir nada ao saber que um ser fictício ou real foi carbonizado, eu já tenho que morrer. Eu não mais serei necessário nesse mundo. Já estarei fazendo hora extra nele. O mundo não precisa, não vai precisar de uma pessoa assim. Não mesmo. Espero que eu nunca chegue a esse ponto. E é engraçado porque é complicado ver, pelo menos para mim é complicado ver pessoas vibrando com a morte da Cláudia simplesmente porque não gostam dela. Mas dizem que gostam do Lui. Os fãs das crônicas dizem que gostam do Lui, amam o Lui. E vibram com a morte da Cláudia? Será que vocês gostam mesmo do personagem? Vocês estão prestando atenção nele? Talvez vocês estejam prestando atenção naquilo que é dele, faz parte dele, reflete traços, personalidades dele. Personalidade no caso, né? Singular. Aspectos que refletem ele, os quais vocês identificam. Então é como vocês estarem apreciando a sua imagem no espelho e não descobrindo, não entrando em contato com aquilo do Lui, que é realmente dele e não de vocês. Vibrar com aquilo que mais causa dor ao personagem e ao mesmo tempo dizer que gosta do mesmo é complicado. Você pode gostar do personagem, mas aparentemente não tem simpatia por ele, ou uma simpatia real. Porque a destruição da personagem, a destruição da Cláudia, provoca nele a dor mais profunda e intensa que ele passou por todo esse livro aqui. E que é o motivo central, inclusive, para a fala dele, para o relato que ele fez, que ele construiu e que o Daniel Molloy, o entrevistador, está registrando. Ele fez todo aquele caminho para chegar nesse momento aqui. Para colocar para fora, finalmente, depois de décadas e décadas e décadas, fazer uma elaboração disso. Transformar todo esse sentimento, toda essa dor em alguma coisa, em palavras, em um desabafo. Entendem a contradição? Eu não consigo vibrar. Para mim não dá. E fico realmente não surpreendido, mas com a sobrancelha levantada, quando apreciadores das crônicas dizem apreciar esse momento, ter prazer com esse momento, e ao mesmo tempo dizerem que gostam, apreciam o personagem Lui de Point du Lac. É tenso, é complicado, é extremamente doloroso o que acontece aqui. Inclusive há aquelas questões, né, de panes mentais que, no que envolvem a personagem Cláudia, é muito comum que aconteça também com as pessoas, né? Aquela confusão, aquela dissociação entre aquilo que vejo e aquilo que o que vejo realmente é. No caso de Cláudia, nós vemos uma
criança. Mas ela não é uma criança. E por isso mesmo ela é responsável, consciente de um monte de barbaridades que ela fez no decorrer do caminho. Mas com a morte dela, e da forma como ela é morta, carbonizada, meu Deus, coisa horrível, forma medonha de partir. Morrer pela segunda vez, né? Ainda tem isso, é a segunda vez. E de uma forma traumática, que também é a segunda vez. Mas em relação à pane mental, é ler ou ver o que a película cinematográfica permitiu, uma criança sendo carbonizada viva. Ela não é uma criança, mas a imagem é essa. É chocante, continua sendo chocante, mesmo que nós não saibamos que é uma... Nós sabemos que não é uma criança ali, mas é chocante mesmo assim. Não tem como, para alguém minimamente empático, vibrar com um momento desse. Requer um tipo de dureza que, sinceramente, eu não tenho. É de embrulhar o estômago. E a narração, a retratação desse momento, do desespero de Louis, ainda está aqui para acompanhar. Ainda está aqui para nos apresentar esses momentos. Dar detalhes, né? sobre eles. Ilustrá-los. E Anne Rice é uma autora extremamente descritiva. Então, toda a dor, a ansiedade, a tortura mental, a agonia que o vampiro passa, além de ser a maior do que todas as outras do livro até aqui, que já tinham sido colossais, gigantescas, aqui ainda é maior e com o mesmo padrão de narrativa, de descrição detalhada dos seus sentimentos. É muito pesado mesmo. E a somatória dos fatores, o conjunto de fatores, deixam isso ainda mais horroroso. É um momento de horror, realmente de horror, na obra, não apenas Entrevista com o Vampiro, mas das crônicas vampirescas. É um momento horrível, de plena, extrema barbárie. Não, são todos vampiros, mas eles não estão no mesmo saco. Há vampiros, Nosferatu, todos são assassinos, mas nem todos são iguais. Temos aqui os monstros, mas definitivamente há monstros e monstros. Há diferença sim. Nós temos monstros que sofrem por ser monstros. E nós temos definitivamente os monstros que têm prazer em ser monstros. É isso que nos passa, nos transmite os vampiros do teatro. Armand, que só pensa nele. E eu diria até Lestat. Mesmo com o desagrado de alguns que estão me ouvindo. Lestat, ok, ele estava fragmentado, decadente, mentalmente não no seu estado pleno, e por ter sido barbarizado, né, assassinado, ou pelo menos tentaram fazer
isso, né? Tentaram ceifar sua vida 2 vezes. É compreensível. Entende-se, né? A cólera, o motivo dele não conter sua fúria e querer vingar-se da maneira como ele se vingou. E ele se vingou. O que desencadeia a morte de Cláudia e Madeline. Inclusive, Madeline, né? Era inocente. Que crime Madeline cometeu? Disso ninguém fala, né? E isso escondem para passar pano para os personagens. Ah, eu gosto do Lestat. Ah, eu gosto do Armand. Então eu vou esconder aqui debaixo do tapete que a Madeline não cometeu crime algum. Vai esconder não, eu não vou deixar. Aqui, na minha fala, eu não vou esconder. Que crime a Madeline cometeu para pagar com a vida? Era uma mulher frágil, com uma saúde mental completamente debilitada, já considerada louca. Louca mesmo. Incapaz de cuidar de si mesma. Era uma figura adulta, mas que no fundo, a figura de maturidade e discernimento seria mais a Cláudia do que ela. Até pela vivência. Mais vivência do que ela. Cláudia é uma anciã. O que Madeline tinha era apenas a sua vida humana, e mesmo assim ela já era uma mulher fragmentada em virtude da morte da filha. Ela já estava em um estado mental insano. Era uma mulher debilitada, que não podia se defender nem sabia mais se defender. E é o que nós vemos aqui, quando Celeste, Santiago abordam os vampiros no quarto e levam eles para o teatro. Ela não consegue responder, consegue se defender, mesmo sendo uma vampira e tendo poder para isso. Que crime a Madeline cometeu? E isso também é culpa do Lestat. Ah, o Lestat, a Cláudia tentou matá-lo, então ele está dando troco. E a Madeline? A Madeline, inclusive, é o fator que expõe a contradição de todos os assassinos aqui. O motim, o motivo, aquela fagulha que inicia tudo, é o argumento de que Cláudia é uma assassina, Louis é um assassino, que ambos mataram um dos vampiros, um dos seus, o que é algo proibido. Uma regra que inclusive não foi apresentada a eles. Louis está certo. Nem isso o Lestat teve a dignidade de ensinar a eles, de deixar claro a eles retira a culpa no cartório, retira a responsabilidade por aquilo que eles fizeram com o seu mestre? Não. Mas ele também tem responsabilidade nisso. Não há, de forma alguma, vítimas nessa história. Não há, pessoal. Eu já bati na Cláudia em podcasts passados. Eu já bati no Louis em podcasts passados. Eu dei a eles, categoricamente, com ênfase, responsabilidades nos seus atos, nos seus crimes. Eu fiz isso. Mas aqui, entre o teatro de vermes, de assassinos, é possível separar aqueles que apreciam o assassinato muito mais do que uma simples questão de
sobrevivência. Todos são assassinos, mas tem aqueles que gozam, têm prazer por isso. Não é um simples acerto de contas. Não é. É mais do que isso. É um prazer, é um gozo por ceifar vidas. Madeline é a prova disso. O que Santiago e Celeste precisavam era de um pretexto. Um pretexto para que eles fizessem, para que eles causassem a morte de Louis, de Cláudia e Madeline. Precisavam de um pretexto para que pudessem saciar o seu desejo de morte, a sua necessidade de assassinato, sem que os demais, a congregação, a lei que rege esses vampiros aqui, que é uma coisa criada pelo Santino, vampiro que não está na obra, mas, enfim, já dou a dica. Para quem não leu os próximos livros, ou para quem conhece, no caso, fazer o link. O que eles precisavam era de um pretexto para não ficar mal com aqueles que advogam, que lidam com esses dogmas da forma que dogmáticos fazem. Um dogma é algo inquestionável. Para não atrair questionamento em relação a eles precisavam de um pretexto. E é isso que eles esperam. Eles esperam, perdão. Dicção tá ruim hoje. Mas enfim, vamos lá. É isso o que eles esperavam. E foi exatamente isso que eles tiveram. Um pretexto. Mas um pretexto não para aplicar a lei. É mais do que isso. É um pretexto para saciar um sadismo, uma crueldade, perversão que é constitutiva deles. Eles são perversos, eles são maus. E ela está, sua raiva, ressentimento, necessidade de vingança, ele quis se vingar, ele quis matar a Cláudia. A curva, ele estava com um vestidinho amarelinho dela nos braços, chorando. Isso não o conteve. A questão é que matá-la não terminou com a dor de ter sido traído por ela, de ter sido ceifado por ela, descartado por ela. Ele está perdido na sua fúria, na sua cólera, no seu ódio. Possivelmente pode ter acreditado que a morte de Cláudia encerraria com o sofrimento, com toda a miséria que ele sentiu por ter sido traído e brutalmente assassinado por eles. Mas não. O ciclo de violência não elimina a dor, não elimina a culpa, não elimina os pecados. Na verdade, só aumenta a maldição, aumenta a bola de neve, a miséria que envolve todos esses personagens aqui, esse circo de horrores. Ódio cega, emburrece. Ele não conseguiria ter o Louis de volta e saciar suas necessidades de companhia, aquelas marcas que Gabriele deixou. E eu aqui de novo falando de livros futuros, mas aqui não é o caso. Mas enfim, ele não saciaria
suas necessidades individuais, afetivas, emotivas, fazendo isso. É uma coisa clara. Louis amava Cláudia. Destruir o amor dele não é aquilo que faz com que ele retribua o amor estranho, esquisito, tirânico. Não é um amor saudável, convenhamos, que o Lestat sente por ele. Isso é óbvio, só que ele está cego. Ele está mentalmente incapaz de perceber essas coisas em virtude do ódio. Foi o prego no caixão. O Louis foi parar num caixão e foi emparedado pelos vampiros do teatro. Mas, metaforicamente falando, foi Lestat que fez isso, consigo mesmo e qualquer possibilidade de ter o Louis de volta naquele momento. É claro que isso aconteceria dessa forma. É óbvio. A repugnância, o ressentimento, o ódio, a culpa, todos esses sentimentos só seriam potencializados com essa ação. É só destruição. O que os vampiros tocam, os vampiros do teatro tocam, eles destroem. E entre eles têm seu principal líder, referência, Armand. É por isso que eu digo, o que eles tocam, eles destroem. E Lestat recorreu justamente a eles, vampiros que não eram desconhecidos para ele, obviamente não. Mesmo aqui, mesmo sem os eventos de O Vampiro Lestat, livro seguinte, era óbvio que Lestat os conhecia e Lestat sabia. Lestat sabia de que é disso que eles alimentam. Eles se alimentam. É isso que eles precisam. Eles não matam apenas pela necessidade de sobrevivência. Não é só por isso que eles sugam os humanos. A necessidade básica desses monstros, duplamente monstros, todos são, mas eles são duplamente, porque eles são maus mesmo, perversos. A necessidade que para eles precisa ser atendida não é apenas a de sangue, mas é de destruição, porque eles são as trevas, eles são os agentes do mal. E foi essa lavagem cerebral que foi feita eras atrás pelo seu mentor, e engessados no passado, incapazes de pensar por si mesmos. E também entrar em outras eras, eles viraram essa coisa medonha, grotesca, que nós estamos vendo aqui. A morte de Madeleine deixa isso muito claro. Não era para cumprir a lei, simplesmente. Madeleine era inocente. Contra Cláudia, contra Louis, havia justificativas segundo a lei deles, certo? Madeleine? E ela foi ceifada mesmo assim. E não há, no aspecto deles, culpa, remorso, nada disso. Eles gozam, eles tripudiam, eles fazem algazarra com o fato. Eles são perversos. Eles são medonhos.
E o que é mais lamentável, o que torna a leitura desse trecho extremamente lamentável, é também o reconhecimento que a entrevista com o vampiro nos dá, o reconhecimento, a clareza que esse trecho nos dá de como existem tantas pessoas no mundo iguais a eles. Esse é o elemento que, se já estava amargo, um giló, uma coisa extremamente pesada de acompanhar, essa constatação é o que torna a leitura ainda mais, eu diria dolorosa. É doloroso, é amargo, é pesado. Essa constatação. Eles espelham pessoas reais. Pessoas reais que nós podemos identificar aos montes todo dia. No cotidiano, no noticiário. É pesado, é bem pesado. Se nós não estamos completamente engessados, é um momento muito pesado. Madeline, a sua loucura, me remete a muitas coisas. O estado dela, inclusive, me faz pensar em muitas coisas. Me faz pensar na história da loucura, por exemplo, no que eram feitos com essas pessoas. Enfim, em virtude das minhas leituras de Foucault, estudo de questões relacionadas à área, eu penso em muitas outras coisas além daquelas que eu estou comentando aqui com vocês, mas creio que não seja pertinente falar sobre isso aqui. Seria fugir demais da questão, né, do assunto relacionado a esse momento da obra e devagar demais, talvez. Enfim. Mas é isso, meus caros. É isso que esse momento da obra, pelo menos reflexivamente, fazendo aqui um exercício de retornar a cena e tirar coisas dela, comentar algumas coisas em relação a ela, né? É o que eu faço no momento, o que eu posso fazer no momento. Obviamente, por ser uma associação livre, se eu falasse sobre esse assunto em outras ocasiões, em outros momentos, sairiam coisas diferentes, elementos diferentes na minha fala. Mas o que realmente é pontual no que eu estou sentindo no momento é o que eu comuniquei a vocês. A vingança, a morte, a tragédia e como todos esses elementos refletem questões para além dos personagens. Enfim, espero ter sido satisfatório. Como sempre, deixo meu abraço terno e saudações Corvides.